Olá pessoal do canal Radiologia, hoje eu trago um caso de hérnia paraduodenal esquerda, uma apresentação de hérnia interna típica e congênita. Então tratava-se paciente de sexo masculino, 54 anos, sem comorbidades, sem uso de medicação de uso contínuo, procurou serviço de emergência em 29 de 7 de 2020, uma queixadura abdominal difusa de forte intensidade, classificada por ele de 10 em 10, com predomínio mesogastro e flanco esquerdo, iniciada há cerca de 12 horas de negáveis cirurgias prévias. Esse paciente foi transferido depois de 24 horas para outro hospital, então esse aqui é o laboratório de entrada do paciente, praticamente normal, uma leucocitose bem discreta. Na evolução dele, 24 horas depois, com a medicação, a dor tinha reduzido significativamente, né? Tinha um predomínio de mesogastro. Então vamos ao caso. Então esse foi o exame do paciente de entrada. A opção de fazer o estudo foi um estudo por tomografia computadorizada, feita antes e após a administração do meio de contraste venoso. Queria mostrar para vocês início aqui, o plano axial após contraste. Queria que vocês observassem esse grau de distensão de alças jejunais. Isso ocorre mais ou menos em flanco esquerdo do paciente, tá? Algumas alças, inclusive, com algum grau já de fecalização, do que a gente chama de small bowel fish sign. Tá? E se a gente seguir as alças, a gente encontra segmentos de redução do calibre, tá vendo? Uma área de redução do calibre aqui, tá? A gente continua com essa alça distendida, tá? E na sequência dessa alça, a gente caminhando com ela, que é o que sempre deve fazer nos quadros suboclusivos e oclusivos, tá? A gente observa a distensão da alça e por essa região, uma nova redução de calibre aqui. Tá? Então, pelo menos uma situação preocupante aqui, redução do calibre em 2 segmentos, com uma distensão segmentar de alças intestinais, nível hidroaéreo, comprometendo o jejum localizado em topografia de flanco esquerdo. Tá? Queria que vocês observassem, vai ser importante por conta da nossa análise, essa estrutura aqui, ó. A estrutura que eu estou falando é a veia mesentérica inferior. A veia mesentérica inferior ela ascende e geralmente ela segue um curso aqui à frente do músculo psoas. Repare como ela vai sofrer uma certa lateralização, ela fica lateral ao músculo psoas esquerdo, tá? Depois ela vai ascendendo, ela vai desaguar lá na veia mesentérica superior, tá? Então essa lateralização ela vai ser importante para o nosso diagnóstico, tá? E eu vou mostrar também no plano coronal a ideia que a gente tinha de extensão de alças aqui no flanco, centrada no flanco esquerdo, talvez pegando um pouco de mesogastro, tá? Com um comprometimento mais do ilho, tá? Aqui a nossa veia mesentérica sofrendo aquela lateralização, tá? Veia mesentérica inferior lateralizada à esquerda, ok? Então vamos voltar ao caso. Então, voltando ao caso, em termos de laudo, né, de relatório, a gente colocou um padrão de hérnia de segmento de alça jejunal em região paraduodenal esquerda ao nível da fossa de Lanzert. A gente vai discutir melhor essa fossa de Lanzert, já vou adiantar para vocês, que na realidade ela é uma falha da fusão que ocorre habitualmente entre o mesocólon descendente e o peritônio posterior. Se ocorre essa falha, ele deixa uma abertura que possa permitir a passagem de segmentos intestinais. Esses segmentos intestinais eles podem estar numa topografia atípica e eles podem sofrer um mecanismo de rotação. Né? Uma vez sofrendo esse mecanismo de rotação, eles podem ficar aprisionados na fossa de Lanzert e gerar um processo obstrutivo. A extensão de segmentos de intestino jejunal no interior desse saco herniário, formação de nível hidroaéreo, tendo realce parietal das alças estendidas e engurgitamento de vasos mesentéricos adjacentes. Então, a interpretação do colega foi de um aspecto de suboclusão intestinal de segmento jejunal por hérnia interna paraduodenal esquerda. Okay? Esse paciente ele fez um controle de 24 horas por conta da queixa clínica de manutenção ainda de um certo grau de dor e daquela sequência de 2 segmentos com obstrução intestinal. Então, vamos a esse controle. Tá? E nesse controle foi importante para definir a conduta a ser feita. Então vamos ao caso. Esse paciente ele fez um controle com uma TC sem contraste, ele tinha elevado as escórias nitrogenadas dele, tá? Ele tinha subido de 1.1 para 1.6, vamos já direto ao nível da região paraduodenal esquerda, tá? E a gente observa que havia, na realidade, uma manutenção daquele grau de distensão de alças,
né, talvez aqui um pouco mais preocupante, uma maior densificação da gordura mesentérica em correspondência. Então, o paciente, apesar de ter melhorado clinicamente, né, ele estava sob analgesia, ele densificou, ele começou a apresentar uma lâmina de líquido, né, na goteira paracólica esquerda e uma densificação do mesentérico em correspondência. Um líquido também periesplênico, tá? Então, sugerindo uma certa manutenção do processo obstrutivo com certo grau de sofrimento, até mesmo vascular, né? Geralmente essa densificação, ela está associada a sofrimento vascular venoso, que faz estase e pode determinar a densificação da gordura mesentérica, né, no segmento de hérnia interna paraduodenal esquerda. Então, vamos voltar ao caso, tá? Então, a gente colocou, né, que persistia a distensão de alças jejunais localizadas em flanco esquerdo, com 2 áreas de redução do calibre, surgimento e densificação da gordura mesentérica em correspondência, bem como aparecimento de pequena quantidade de líquido intracavitário. Mantivemos a hipótese diagnóstica de hérnia paraduodenal esquerda, associada à obstrução intestinal, tá? E correlacionado, obviamente, com demais clínicos, dados clínicos e de laboratório. Na minha interface com o cirurgião, né, ele me passou que faria, por conta dessa manutenção de distensão e essa ideia de possibilidade de obstrução em 2 pontos com sofrimento vascular venoso, faria uma cirurgia robótica nele. Eu pedi para ele me passar informações sobre o caso. À noite, né, a gente trocou informações de novo e ele confirmou o diagnóstico de hérnia paraduodenal esquerda na apresentação que a gente mostrou para vocês. Tá? Então, gente, esse é um artigo bem legal sobre hérnias internas. As hérnias internas congênitas, elas eram bastante mais prevalentes, né? Depois, principalmente com a cirurgia bariátrica, né? As hérnias adquiridas de procedimentos cirúrgicos, onde são feitas áreas de passagem em mesentério, mesocólon, por conta da cirurgia bariátrica, o paciente acaba emagrecendo, essas passagens acabam aumentando e favorece mais as hérnias internas. Mas existem hérnias internas congênitas. Uma delas, a mais frequente de todas, é a hérnia paraduodenal esquerda, onde há uma falha da fusão do mesocólon descendente, ou do mesocólon esquerdo, com o peritônio posterior. E aí se forma uma abertura onde principalmente segmentos iniciais do jejum não podem herniar à esquerda do meu duodeno. Né? Elas podem determinar um processo obstrutivo, eventualmente até com sofrimento vascular, como era a evolução do nosso paciente. Um dos dados da literatura que ele coloca é a lateralização da veia mesentérica inferior. Então, essa lateralização da veia mesentérica inferior, ela pode ser um dado que pode agregar, obviamente, além do segmento de alças jejunais estendidas, de forma a segmentar em flanco e hipocôndrio esquerdo, né? Esse desvio lateral da veia mesentérica inferior pode favorecer o diagnóstico. Ok? Então, pontos de aprendizado da hérnia paraduodenal esquerda é a principal etiologia de hérnia interna congênita. Tá? Ela ocorre pela passagem das alças jejunais proximais na fossa de Lanzert, que vem a ser a falha na fusão do mesocólon descendente com o peritônio parietal posterior, ocorrendo em 2% da população. Tá? E o que ocorre clinicamente é o processo obstrutivo mediante essa herniação, possivelmente associado a mecanismos de torção. E, do seu ponto de vista de imagem, o que a gente observa são segmentos de alças jejunais localizadas no hemiabdômen esquerdo, associado a esse deslocamento da veia mesentérica inferior, né? O mais fácil para a gente, quando não há cirurgia prévia, a gente pode, né, ter a hérnia paraduodenal como principal hipótese de diagnóstico. Quando tem cirurgia bariátrica, existem outros diagnósticos iniciais, mas a hérnia interna é o principal deles. Tá? Então, esses dados em conjunto direcionam o diagnóstico para a hérnia interna paraduodenal esquerda, a hérnia congênita mais frequente de todas. Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenha sido útil e um abraço a todos.